Igreja, então agora chegou um momento especial, né? A gente vai ouvir a mensagem. O nosso pregador já está a posto aí, né? Irmão Luiz Emílio. Irmão, seja bem-vindo. A casa é sua, né? E a mensagem também é sua, né? É o senhor. Vou ficar mais pertinho do povo, lá no meio dos bancos, porque eles estão muito longe de mim. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou combinar com vocês. Eu vou combinar com vocês que esses dois primeiros bancos aqui ficam para as visitas que vão chegar. Porque nós vamos orar para que venham mais pessoas para formar esse belo grupo que está aqui. Bom, primeiro eu quero agradecer toda a gentileza da igreja. Muito obrigado por me convidar, porque ao me convidar, eu me senti não só parte, mas eu me senti principalmente com um privilégio especial de estar numa igreja que tem Deus no coração. Eu comentei com uma pessoa que vinha pregar aqui na Vila Branca. E ele falou assim, é uma igreja pequenininha, né? Eu estava comentando com ele que também ele devia se envolver com uma pregação. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Onde é que tem uma igreja pequenininha? Vocês conhecem alguma? Igreja pequena não existe. Porque onde houver 2 ou 3 reunidos, ali Jesus vai estar no nosso meio. E quando Jesus está no meio, 12 discípulos transformam o mundo. E às vezes Jesus vai dizer assim, fiquem aqui, eu vou só convidar 3 de vocês para ir comigo. Orem comigo, vigiem comigo. E às vezes nem esses 3 vão vigiar. Mas se Jesus está ali, está garantido o sucesso. O tema da mensagem de hoje, eu estava em dúvida até agora há pouco sobre qual tema ia trazer. E às vezes a gente fica pedindo ao Espírito Santo que diga alguma coisa que possa trazer conforto, esperança, força e preparo para a volta de Jesus. E ficou uma ideia martelando. Então eu quero dividir com os irmãos essa ideia. Enquanto isso, eu vou dar uma tarefa, um privilégio para vocês, que eu vou transferir de mim para vocês. Me deram o privilégio de escolher o hino final. Então, de acordo com a mensagem, vocês vão pensando em qual hino nós devemos louvar a Deus no final. Porque se não tiver motivo para louvar a Deus, não tem porque nós estarmos aqui. Se vocês estão aqui hoje, por que será que estão? Vamos entender isso. Gênesis capítulo 1, eu gosto sempre de começar minha mensagem com Gênesis capítulo 1, não consigo escapar disso, né? Eu vou ser bem pertinho, eu vou falar do meio mesmo, vou me socorrer da Bíblia que diz em verso 1 até o verso 4. No princípio Deus criou os céus e a terra, e era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia por sobre a face das águas. O que vocês acham desse mundo criado, onde todo o universo estava olhando para a criação? Outros mundos já haviam sido criados, anjos estavam aqui contemplando. E quando Deus estava criando esse planeta, eles tinham visto o que no começo? Trevas, águas, disforme, lodo disforme. Mas disse Deus, haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa. Ele surpreende de novo e separou a luz das trevas. Você está aqui num espaço de luz. Tem trevas aqui dentro. Você trouxe trevas no seu coração para estar aqui hoje. A gente tem que carregar as coisas dessa vida, amarguras, tristezas, dor, e temos que nos ajoelhar e trazer diante de Deus. Como foi mencionado na lição, ele estava falando sobre Jó, e ele curou os outros de si mesmo, mudou a sorte dele quando ele começou a orar pelos que estavam nas trevas, os amigos dele que estavam nas trevas. Então, se nós queremos trazer luz para o mundo, não foi isso que Jesus disse que vocês são? Porque tem certeza? Um dos temas que eu estava pensando em falar era começar com que dúvidas alguma pessoa que está aqui presente tem sobre a palavra de Deus. Então eu abri
perguntando. Se você tem alguma dúvida, alguma coisa que passa na sua cabeça sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, sobre a nossa mensagem, não seria um bom momento de a gente compartilhar e esclarecer essa dúvida? Alguém tem alguma dúvida para tirar, para a gente separar a luz das trevas, para que todo o nosso ser seja iluminado pelo Espírito Santo e nós formemos um consenso a respeito da palavra de Deus e da verdade? Alguém tem essa dúvida que quer trazer para nós? O povo está afiado, está tudo em ordem. Então, ainda bem que eu não escolhi esse tema. Ainda bem que eu não escolhi esse tema, porque senão eu ia ficar sem ter o que falar. Pois bem, então vamos seguindo no nosso tema mesmo, né? Deus faz então a criação do mundo. E lá no final do capítulo 1, verso 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o 6º dia. Se Deus falou que era muito bom, vocês acham que era bom mesmo? Um ser perfeito falar que era muito bom é muito bom. Mas eu tenho a impressão que Deus não acertou. Qual é o título da mensagem de hoje? Quem é que lembra? Um dia depois. O que é um dia depois para você hoje? Que dia é hoje? Vamos pelo menos nos situar no tempo. Que dia é hoje? Sábado, dia 13 de junho de 2016. Um dia antes, o que era? Dia 12. Sexta-feira. Dia 12, sexta-feira. O que mais que era ontem? Dia dos namorados. Olha só, ligada, né? Muito esperta. Pois bem, um dia antes de hoje era o dia dos namorados. O que tem a ver dia dos namorados com a mensagem dentro da igreja? Muitas vezes a igreja se perde falando de temas que não são bíblicos. A gente começa a dar muita ênfase a certos temas do mundo e ocupa o espaço sagrado de Deus para falar sobre coisas que não são exatamente a palavra de Deus. Nos distraímos com as mensagens do mundo, com as trevas. Pois bem, nesse caso, nós não estamos perdidos, não. Porque o Dia dos Namorados é o tema do sermão de hoje, se nós considerarmos que nós estamos um dia depois, o dia de ontem, que é o que vai importar. Então, se Deus criou tudo isso aí e viu que tudo era bom no 6º dia, por que eu estou dizendo que não estava tudo bom? Porque Deus disse que não estava bom, vocês querem ver? Vamos lá no capítulo 2, versos 18. Agora eu quero que uma mulher leia para mim. Quem é a mulher valorosa que vai ler para nós? Gênesis 2, 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Então, tudo era bom, né? Deus não falou no final do capítulo 1? Deus viu que tudo havia ficado tudo muito bom. Porque Deus vinha falando assim, no final de cada dia, e era bom, e era bom. Podem conferir, cada um dos dias, no final do dia, Deus falou que era bom. Só no 6º dia ele disse que era muito bom. Mas agora, passado alguns momentos, ainda no 6º dia, ele fala que não era bom. E começa a confusão. Não é bom que o homem esteja só. Quem é que é viúvo, solteiro, solteira, está sozinho na vida? Não é bom. Só a mulherada está bem, hein? Só os homens que estão viúvos, solteiros. Também tem isso dele. Tá. Então vocês estão passando também por esse momento do que não é bom, porque precisam auxiliar e eles precisam ser auxiliados. Essa conjunção de auxiliar e ser auxiliado vai diretamente nos apontar para o caminho da igreja, que é a noiva de Jesus, que muitas vezes nós estamos deixando ela sem o auxílio, sem a proteção, sem a manutenção, sem aquilo que é dever do homem como provedor, como aquele que recebeu a ordem de Deus no paraíso e transmitiu para a mulher, porque a mulher não estava lá quando Deus disse todas as palavras, a orientação não coma do fruto, não, né? Os conselhos para Adão, a mulher não estava lá.
Mas Adão recebeu uma incumbência de ser aquele que levaria a palavra de Deus para quem? Para a mulher. E ela ouviu? Ouviu, mas não obedeceu. Não obedeceu. Ouviu, mas não obedeceu. O que aconteceu com esse mundo que era tudo bom? E quando Deus fez a mulher, que ainda faltava para ficar bem bom, era a mulher, o que aconteceu ali? Não ficou bom mais. Entrou o pecado. Oh, mulher triste, não? Você sabe quem é essa mulher triste que traz o pecado para o mundo? Esmirna, Filadélfia, Laodiceia. Quem é Laodiceia? Vocês falaram que não tinham dúvidas. Então vocês têm que responder. Vamos lá. Quem é Laodiceia? Que fala assim na Bíblia: rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Quem é? Chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia e todas as igrejas que estão vivendo uma verdade, até que toda a verdade de Deus seja conhecida de todos. Quando vier então o decreto dominical e não houver mais dúvidas sobre a vontade de Deus para os homens e for fechada a porta da graça, porque os homens que querem seguir a vontade de Deus seguiram, e os homens que querem continuar com a prostituta vão seguir a palavra da mulher que se prostituiu. Não está de mão das mulheres hoje, gente. Quem é que vai trazer a prostituição da palavra de Deus para o mundo? É uma mulher. A mulher. A igreja. Qual igreja? Laodiceia? Deus está com nojo, está com vontade de vomitar. Quem é a Laodiceia? A Laodiceia, ela é fria, mas ainda está no caminho. Ainda é a menina dos olhos de Deus. Do... Não toque. Nós não estamos aqui para falar mal da igreja de Deus. Mas é preciso reconhecer que essa igreja está convivendo com o mundo e que as igrejas por aí estão prostituindo a palavra de Deus. Por isso, a grande prostituta, a grande meretriz, que é a igreja que adulterou os mandamentos de Deus, que eu estou citando Apocalipse, parafraseando o livro de Apocalipse. Essa igreja se incumbiu de mudar os testemunhos e a lei de Deus. Então ela se ocupa o tempo todo de falar a voz do dragão, que é Satanás, que quer perverter. E vai falar o que o dragão falou ali, ó. Olha o que o dragão falou. O relato da queda, Gênesis 3. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável, quem foi que viu que a árvore era agradável? Mulher. Estou pegando o pé da mulherada hoje. Olha, está pesada a mensagem para vocês. Viu que a árvore parecia agradável ao paladar e era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, e comeu. Gente, dá para fazer uns 50 sermões aqui desse verso. Mulher, quem aqui das mulheres gosta de cozinhar? Estou de olho, porque olha, nós vamos ter almoço aí depois, né? Só essas aqui gostam de cozinhar. Ah, tem mais. Você não gosta de cozinhar, não? Não? Você está mal na parada, meu amigo. Sua mulher não gosta de cozinhar, não. Mas ela tem que se virar nos 30 ali, né? Bom, mesmo não gostando de cozinhar, você faz algum tipo de comida? O que você faz assim? Quase todo dia você faz? Olha, arroz, feijão. Arroz, feijão, né? Agora eu te pergunto, você gosta do marido? Gosta dele? É por isso que você faz comida para ele? Porque você não gosta de cozinhar, mas faz comida para ele. Alguém que não gosta do marido? Todo mundo gosta do marido. E Lininha, você aí, não está casada com o varão ali, né? Não? Já fez comida para ele? Não? Não fez comida para ele. Ele está gordinho à toa. Está que nem eu assim, ó. Olha, está na hora de você fazer alguma comidinha. Alguma vez alguém ficou com raiva do marido aqui?
senhora ficou com raiva do marido, você também ficou com raiva do marido, e você não gosta de cozinhar, e ficou com raiva do marido, e cozinhou para ele mesmo assim? A senhora é cozinheira! Ô mãe, aposentada, ainda na fila da marmita, né? Olha que maravilha. Agora, a senhora ficou com raiva dele também? Ficou com raiva dele uma vez também? Uma de vocês duas ficou com raiva do marido, já botou veneno na comida do marido? Não? O senhor já passou mal comendo a comida da mamãe? Não? Essa cozinheira é boa, viu? Porque eu vou dizer. E você já comeu alguma comidinha estragada dela? Não tinha veneno na comida? Não, estava gostosa. Estava gostosa a comida, dando com raiva? Olha, parabéns para vocês. Mas eu vou dizer que a mulher está botando fruto da árvore envenenada na boca do varão que tem a palavra da verdade. Não pode isso. Eu fico muito triste. Irmão, posso falar uma coisa aqui? Claro. Mas aqui eu vou defender as mulheres aqui nesse momento aqui. Porque o Adão sabia tudo que estava acontecendo. Ele comeu porque quis. Digamos que ela tivesse botado veneno na comida dele, ele comeria sem saber. Mas Adão sabia das coisas. Sabia. O senhor piorou a sentença de Adão agora. Eu acho que quando Deus deu a sentença para Adão aqui e disse que com dor, que a própria mulher com dor, mas que ele com o suor do rosto cobrasse todos os dias, o senhor acabou de colocar um suorzinho a mais. Sim, suor e sangue, e bolhas. E o senhor deu muito mais castigo para Adão nessa hora. Mas voltando para o nosso tema, assim, se Eva colocou veneno na boca de Adão, independente de ele saber que estava comendo, porque ele sabia. Esse é o papel do homem. Ele é o ser racional. A mulher é o ser que traz a emoção, que traz a vitalidade, que traz a vontade de viver. Né? Às vezes a gente pensa que a Bíblia é machista, que o cristão é machista, que isso aqui a gente tem sido acusado de muita besteira. Mas na verdade, quando nós pensamos no papel da mulher como auxiliadora, aquela que está ao lado, aquela que vai com ele e que vai tornando a vida dele mais fácil, ele tem a mesma coisa de quem? De Deus, que torna a nossa vida mais fácil, vai amenizando os caminhos, vai, né, nos dando do fruto da terra, vai nos abençoando. Essa convivência, nós temos uma dependência de Deus, assim como ela tem uma dependência do homem, e o dever de Deus para com sua criatura está sendo muito bem cumprido pelo sangue de Jesus que vive aqui na terra. E o nosso dever como homem é também derramar o sangue pela mulher. Quer dizer que não deu veneno para vocês, mas você tem que dar o sangue para elas. Quando a gente reflete sobre esse relacionamento, a gente vai vendo entre o bem e o mal como é que essas coisas evoluíram. Quer ver uma coisa que fica muito mais triste do que a entrada do pecado no mundo? O relato da queda, nós estávamos falando sobre isso. Tem a promessa de Deus que vai resolver o problema em Gênesis 3,15. Esmagarei a cabeça da serpente. Mas depois nós temos 4 cristãos na terra. Porque quando Jesus prometeu, esmagarei a cabeça da serpente, para quem que ele prometeu isso? Para quem? Vocês mentiram para mim? Vocês falaram que sabiam tudo, não tinha dúvida. Vamos lá, eu quero ouvir de vocês. Para quem que ele prometeu? Esmagarei a cabeça da serpente? E para quem mais? Não. E para quem mais? Até o próprio inimigo estava presente ali. Ele escutou também. Mas a mensagem foi dada para Adão, Eva. A serpente não ganhou essa promessa, não. Ela ganhou a promessa de ser esmagada. Tá certo, mas ó, tem mais 2 seres humanos ali que eu vou pôr na história: Adão, Eva, Caim e Abel. Salvou! Tinha que ser um desbravador. Parabéns. Caim e Abel também estavam na promessa de que Deus ia esmagar a cabeça da serpente. A igreja viva estava lá. A igreja da Vila Branca estava lá. E ouviu do próprio Jesus: eu vou esmagar a cabeça da serpente. E estava lá todo mundo feliz e contente, porque iam louvar a Deus agora, por causa da promessa. E lá vai Adão,
jardim, lá fora do jardim, olhando para o jardim, vendo a promessa de Deus, e faz um sacrifício da ovelhinha. Depois vai Abel, faz um sacrifício da ovelhinha. E vai Caim e faz o quê? Oferenda de flores, de frutas. Ele ouviu a mensagem? Ouviu, mas não creu naquela mensagem. Mas ele ouviu esmagarei a cabeça da serpente. Eu sou o cordeiro que vou esmagar a cabeça da serpente. Ele fazia parte da igreja que estava ouvindo aqui na Vila Branca a mensagem? Não escutei. Sim ou não? Eu fiz uma colocação outro dia para a igreja aqui. Como que Caim sabia que Deus não o aceitou? Como? É isso que eu estou perguntando. Como que Caim sabia que Então nós vamos voltar à questão das luzes. Tá, então vamos lá. Primeiro eu vou terminar esse raciocínio que eu estava fazendo aqui e vou partir para esse aí. Pois bem, se a igreja de Deus na terra era Caim, Abel, Adão e Eva, filhos e filhas, mas a gente não sabe se eles já existiam exatamente nesse momento ou se já existiam depois. Mas a igreja de Deus mencionada na Bíblia eram esses 4. Era a Vila Branca. Todos os 4 escutaram: vou esmagar a cabeça da serpente. Estava todo mundo lá. Quem é que não ouviu? Quem não ouviu destruiu metade do planeta Terra. Exatamente metade. Caim não ouviu, por isso ele não fez o sacrifício correto, por isso ele ficou com inveja, por isso ele matou Abel. Quando ele matou Abel, matou 25% da igreja. Só tinha 4, menos 1, 25%. Ele se apostatou. Foi peregrinar pela terra. Não seguiu mais a vontade de Deus, começou a construir cidades com sua descendência. Sobraram 2. Os outros, metade da humanidade, se perderam. Um morto na promessa de Jesus e o outro morto na promessa de Satanás de: farei o seu nome eterno, lembrado, poderoso, construtor de cidades. Aconteceu isso? Aconteceu. Olha a Babilônia, Babel, a Torre de Babel. Satanás cumpre a promessa com seus filhos. Quem é de vocês que conhece Caim aqui? Desbravadora, você conhece Caim? Não? Vocês duas conhecem Caim? Não? Por quê? Ninguém conhece Caim. Vamos melhorar. Quem aqui conhece Adão e Eva? Mas conhece? Você já viu eles? Não? Conhece? Você conhece? Não? Também. Era meus vizinhos lá, só. Pois bem, você sabe onde é que eles estão? Estão no sono da morte. Estão no Hades, no inferno, que quer dizer sepultura, que quer dizer cemitério. A palavra bíblica para inferno ali é sepultura, é inferno. É onde está no pó da terra. Então, o mentiroso Satanás disse: certamente não morrerás. Mas Deus tinha advertido: certamente morrerás. E agora nós vemos metade da humanidade mortinha. Abel, assassinado, morto. Caim, morto no pecado. Construindo cidades, porque, conforme a Bíblia dizia que o seu nome seria para a posteridade. Tá, o nome dele está aí lembrado. Né? A gente lembra. Mas lembra do morto. Metade da igreja, vou separar aqui, ó. Metade da esquerda do inferno. Metade da direita do céu. Fica bom se eu separei a igreja aqui? Vocês gostaram? Você não gosta do marido, você vai ficar com então, ela ficou com raiva do senhor lá, fez uma negócio de cozinha. Nova céus e nova terra. Gente, quando a gente pensa sobre isso, que metade da igreja se perdeu, não te choca? E quando a White fala que nenhum em 20 está preparado? 1, 2, vou contar de
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, não tem nenhum salvo. Nenhum em 20. Eu falei certo? Eu falei que nenhum seria salvo? Não, errado. Todos nós fomos salvos pelo sangue de Jesus. Acontece que debaixo dessa veste que o filho pródigo vestiu de justiça, desse manto de justiça, que ficou branquinho, apesar de ele vir do lodo da convivência com os porcos, animais imundos, lá do lodo, comendo as bolotas das alfarrobas, que eram por cobiçando comer, porque nem isso ele conseguiu comer, cobiçava comer das bolotas dos porcos, das alfarrobas. Estava ali. Só que ele vem com a veste podre, e vem Jesus e veste nele sandálias nos pés, dá um anel no dedo, que é o poder sobre as coisas novamente que Adão perdeu, põe um manto de justiça nele, e ele vem para entrar no paraíso, no bolso, alfarroba, uma bolotinha de alfarroba, uma maçã lá do Éden, um pouquinho do veneno da serpente. Já pararam para pensar nisso? E eu não posso levar para o céu um pecadinho. Eu não posso levar para o céu a alfarroba que eu ia tomar dos porcos. Eu não posso levar o fruto proibido para o céu. Eu não posso ser o novo diabo na terra reformada. Se eu quiser ir para o céu vestido com a veste de justiça de Jesus, posso ir, é a minha escolha. Mas eu não posso levar o pecado para lá. Eu não posso levar trevas para o reino de luz. Eu não posso levar um sal que não salva, uma luz que não ilumina. Se você é sal da terra e luz para o mundo, você não pode levar trevas para os céus. Você não pode ser Caim nos céus. Você não pode ser Satanás no céu. Você não pode ser Laodiceia no céu. Você pode ser Laodiceia aqui na terra. Ricos sou, estou enriquecido, de nada tem falta. Mas tem um momento na nossa vida que nós temos que deixar para trás os pecadinhos, as raposinhas que vêm roubar, cavar a raiz das vinhas, matar o fruto da vida. Você é o fruto de Jesus. Mas esses pecadinhos querem deixar você junto com Caim. Nenhum em 20. É difícil para o céu. Jesus disse que é. Sabe como é que ele disse? Como é difícil para um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Porque o rico quer levar o seu tesouro para o céu. Ele quer dizer assim: Igreja da Vila Branca, eu não sei a história dessa igreja aqui, é muito bonito estar aqui com vocês. Deve ter uma história linda como a que eu vou contar agora. Mas ele quer dizer assim: eu fiz essa igreja, aqui eu dei oferta, comprei aquele ar-condicionado, aquele telão, esses bancos, comprei meu ingresso para o céu. O rico não passou no fundo da agulha. Então aquele meu amigo que falou: mas você vai lá pregar naquela igreja pequenininha, né? Vou contar para vocês umas 2 ou 3 histórias de uma igreja pequenininha. A igreja de Ipanema, na zona sul de Porto Alegre. É uma igreja bonita, grande. Está num lugar privilegiado, né, de Porto Alegre. Um dia o pastor chegou na casa da minha mãe e veio conversar comigo. Nós queremos fazer um pequeno grupo aqui. Vocês têm uma escolinha ali, uma creche e tal, não sei o quê, a escola de primeiro grau. Podemos fazer aqui na casa de vocês um pequeno grupo? Bom, vamos fazer. Nós vamos fazer evangelismo e quem sabe vai sair aqui uma igreja. Que maravilha, né? Aí meu irmão. Aqui, outro irmão, assim, começa a se reunir. E, de repente, quando eu cheguei aqui hoje de manhã, tinha 11 pessoas. Faltava um, né? Para ter o Judas junto com os discípulos de Jesus. Mas esse um não estava aqui, só tinha os 11.
Se me chegar, eu ajudo. Ai, ai, ai. Bom, o que nós temos então nisso ali? Aquele pequeno grupo começou. E era um, e era dois, era eu e minha mãe, chegava mais um. Minha mãe e eu, chegava mais dois. Mais três, mais quatro. Chegava nos 11, que era o que tinha aqui hoje de manhã, e eu lembrei da história por causa disso. Aí a família falava assim, essa daqui, ó. Ela tem 2 filhinhas, né? 3? Cadê? Aquela minha tua também? Então vocês 4 falavam assim, olha, eu preciso ir para uma igreja maior para ter jovens, juvenis, desbravadores. Aqui não tem um pequeno grupo. Ó. A gente fala, puxa, só 11, 04. Quantos cabe? 11, 04 cabe? 7. Vamos não. Dá um, conta 2, conta 3, conta 4. 12. Tinha até o Judas junto. Nós mudamos de cidade, não ali o emprego. Agora só tem 6 novos. Assim foram uns 2 anos. E parecia que não ia para frente a igreja de Deus. Difícil, né? Uma igreja pequena. Vamos ver se é pequena essa igreja. Essa pequena igreja está lá edificada com um edifício grande, bonito, forte. Mas chegou um dia, e essas histórias me emocionam. Chegou, a gente costumava fazer o seguinte, a gente almoçava um lanche, que a gente preparava, como vocês vão fazer hoje, mas a gente preparava 400 lanches e levava para uma comunidade carente. Ia lá e dava o sanduíche. Daí eu falei assim, vamos comer com eles, para dizer que era uma coisa boa, que a gente não está levando o resto para eles não. Então a gente ia lá e fazia um piquenique na vila, as pessoas vinham, ganhavam o sanduíche, ganhavam ali um alimento. E aconteceram 3 histórias que não dá para deixar de contar para vocês. Para animar vocês como igreja forte e poderosa. Chegou uma senhora negra, gorda, alta assim, e ela entrou numa igreja assim, do nada. A gente estava na hora já da escola sabatina, o sermão, ela ficou, e na hora de fazer os lanches, ela foi lá, ajudou a fazer. Ela não era adventista, a primeira vez que veio na igreja, a gente perguntando nome, isso e aquele outro, e ela pega e vai junto com a gente distribuir os alimentos. Voltamos para fazer a oração de despedida ali do sábado, no hora do pôr do sol. Passamos os dias juntos fazendo aquele trabalho. E quando a gente está ali orando, entram 2 negões, assim, acho que eu não estou exagerando, uns monstros, uns meninos. 2 maguila. E entraram na porta botando para derrubar. O que está acontecendo aqui? Mãe, a senhora está bem? Sequestraram a senhora aqui, esses crentes? Como assim a senhora sai de manhã de casa? Não dá nem notícia, agora de tarde. O que aconteceu aqui? Calma. E a gente mais apavorado, porque a gente não sabia quem era, o que estava acontecendo. Primeiro dia no lugar da igreja. Batizou ela, depois ficou uns dias isso. Não são mais 12, passou para 15. Estamos lá. Mesma coisa, escola sabatina. Lá para o final da escola sabatina, tem uma mulher japonesa, uma galinha. E entra assim, olhinho puxado, senta lá, ficou durante a escola sabatina, ficou durante o culto, comeu o sanduíche junto com os pobres, junto com a gente. Foi embora. Sábado que vem, estava ela lá de novo. E estava ela lá de novo. Batizou. Segundo alguns, estava fumando ainda que não batizou. Não tinha conseguido deixar o cigarro. Você conseguiu deixar todos os seus pecados antes de se batizar? Depois que se batizou, você não faz mais nenhum pecado? Então lá tive a primeira pedra. Eu aprendi isso. Porque olha que história linda dessa japonesa. Ela passou pela guerra e foi queimada pela bomba atômica que os Estados Unidos jogou em Hiroshima e Nagasaki. Ela foi abusada sexualmente porque ela era uma menina de 12 anos. A sobreviver ali, sem pai, sem mãe, que a família se perdeu, ninguém sabia, ela nunca mais soube da família dela. 12 anos, solta pelo mundo. História triste. Cheia de cicatrizes da queimadura. Cheia de sequelas de uma vida sofrida de pecado que Satanás atordoou ela de todos os jeitos.
entrou pela porta e encontrou uma igreja cheia de pecadores e veio congregar com a gente e se batizou. Mas domingo de manhã eu recebi uma ligação. Não eram os dois negrões que tinham entrado na igreja, era a filha da Telegram. Ela falou assim: senhor Luiz, o senhor é o pastor da igreja lá? Eu falei: não, não sou o pastor, não, sou lá, o pessoal toma conta, eu também estava ali tomando conta. A minha Cristiane, que era japonesa, não apareceu no sábado. Mas, né? Minha mãe faleceu. Mas se você viesse fazer o enterro dela. Por quê? Eu não conheço você, eu não conheço a tua igreja. Eu nunca tive mãe na minha vida. A mãe que vocês conheceram era uma peste, uma praga que judiou de todos os filhos. Ninguém conseguia ficar perto dela um minuto na vida. Era insuportável ficar perto dela. Aquilo que ela passou na vida, ela transferiu o sofrimento para a gente. Nós nunca tivemos mãe até o dia que ela pisou na igreja de vocês. Durante 3 meses que ela esteve lá, nós tivemos mãe. Por isso, quero que você venha fazer o enterro. Que poder tem um pequeno grupo, uma pequena igreja? Pequena onde? Que é capaz de transformar vidas. Pequena quando? Se nós temos uma mensagem eterna para levar. Não dá para esquecer essas histórias. E não dá para esquecer que eu quero ver essas pessoas anunciando. Talvez eu devo orar por um dos filhos dessa senhora negra que se apostatou. Mas talvez eu deva mais ainda orar por mim, que vivo aqui na igreja, como quem vive no Laodiceia, não como quem vive na igreja cheia do Espírito Santo. Talvez eu deja orar por mim, porque eu estou vivendo nos últimos momentos da vida, com o bolso cheio das bolotas de porco. Batizado com 11 anos de idade pelo meu pai, 10 para 11 anos de idade, na igreja de São Carlos, São Paulo. Meu pai tinha se formado em teologia e estava sendo pastor em São Carlos, mas ele ainda não tinha credencial para poder batizar. Ele estava em experiência. A associação deu para ele uma autorização para fazer 2 batismos. E assim que eu sou gêmeo do filho do deputado estadual que morava em São Carlos. Foi batizado no mesmo dia com a mesma autorização que eu. Eu fui a primeira pessoa que meu pai batizou e ele foi a segunda. Cadê ele? Cadê ele? Aquela pessoa que você quer bem, que não ocupou até agora esses 2 bancos aqui na frente. Você quer atrair essas pessoas com as bolotas de porco? Só vão vir para cá aqueles que perceberem que nós somos sal da terra e luz do mundo. Não é com as mensagenzinhas que estão aparecendo dentro da nossa igreja, cada vez mais motivacionais, mais coaching, mais cheias de likes na internet, mais admiradas pelo mundo e menos crucificadas pelo mundo, açoitadas e apedrejadas pelo mundo. Não faz muito, me doeu no coração algumas censuras que a igreja fez. Dói. Por quê? Porque nós temos uma verdade a ser pregada, que mesmo a nossa igreja, porque tem só 19, aqui tem 19 que estão preparados, viu? Eu contei 19 preparados. Os não preparados estão lá nas outras igrejas. Lembra que eu falei que vai ter nenhum e 20? Os outros 20 estão lá. Vocês aqui estão preparados, estão aqui ouvindo a palavra de Deus, transmitindo a palavra de Deus. E nós devemos orar agora para que cada um de nós seja o sal para aquele nosso irmão daquela igreja. Se está de mal de algum deles, seja um sal. Brigar com sal? Pega sal do Himalaia, põe no sal marinho. Pega o sal negro, põe junto, você vai ver que tempero gostoso que dá. Ninguém é igual.
Todos nós temos qualidades de sal diferentes. Um tem mais magnésio, outro tem mais potássio, outro tem mais outros tipos de sal que o nosso corpo precisa. Mas, se a gente falar, eu sou sal puro, não está para nada. Só para quem presta sal puro, para fazer exame químico. Dentro do laboratório a gente compra sal PA, que chama. Sal PA é puro para análise. Então tem sódio e potássio, mata da pressão alta. A pureza nossa vem da diversidade, das fraquezas da desbravadora, com as fortalezas da mulher que não gosta de cozinhar. Porque ela vai ser o sal dela. E ela, não gostando de cozinhar, mas pelo amor que ela tem ao marido, ela faz a comida. Então, pelo amor que nós temos uns pelos outros, nós devemos esquecer as briguinhas, esquecer os preconceitos. Quem se acha melhor aqui, seja o primeiro a servir, disse Jesus. Agora vamos para essa, do outro. Irmãos, quando vocês virem falar mal de mim, é o tema do sermão que eu não vou falar hoje. Até ontem era isso que eu ia falar. Bem-aventurados sois vós, quando falarem toda sorte de mal contra vós. Então, estejam preparados. Vão ser apedrejados, crucificados, vão falar mal de vocês, vocês vão ser os ilegais que vão estar violando a lei dos homens e a lei de Deus na mensagem deles, porque vocês vão estar guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Mas vocês vão estar acreditando na serpente ainda, certamente não morrerá. As 3 mensagens das rãs são essas. Não, ninguém morre, é o espiritismo, é o protestantismo apostatado. E aquele que não é o remanescente, é a Laodiceia só. Não é a nossa igreja que vai ser salva, é o remanescente. Você está aqui, você pode estar lá. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Que Deus abençoe muito vocês. Muito obrigado pelo privilégio de estar aqui pregando para mim hoje. Amém. O hino que você escolheu? Agora se volta. Irmãos, então, já escolheu o louvor, João, não? Ou posso decidir por aqui, eu mesmo? O que vocês querem? Não tardará? Vou falar com Deus? O que vocês preferem? Esse não tardará, aí ficou legal, né? Amém? Tá vendo? Então, não tardará. Pode ser? Ela quer falar com Deus, pode ser os dois? Pode ser os dois, então. Amém? Vamos lá. Cristo irá voltar.
e em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus, e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, e em seu perdão encontro paz. Amém. Quem está faltando aqui hoje? Quem é que nós estamos esperando para formar o remanescente? Eu disse que nós não somos ainda o remanescente. Sabe quem são? Nós e aqueles que estão faltando nesses dois bancos, que vão vir para cá para completar a obra. Junto conosco virão o poder do Espírito Santo e o povo de Deus na terra. Então, vamos orar? Pai querido, nós estamos hoje aqui reunidos num pequeno povo teu, um pequeno povo que acredita na tua promessa. Como os 12, estamos aqui multiplicando o pão, distribuindo o pão na terra, sendo sal, sendo luz. Aumenta a nossa fé, aumenta o poder do teu evangelho em nós, para que nós possamos atrair as pessoas, filhos teus, para o teu redil, e assim completar a obra, quando anjos virão festejar novamente, não mais a criação do mundo, mas a restauração, de fazer novas todas as coisas que o Senhor prometeu. Estamos cansados da serpente, estamos sofrendo num mundo onde o domínio é do mal, mas confiamos na promessa que o Senhor veio para cumprir, que foi esmagar a cabeça da serpente, e agora na promessa da transformação do nosso ser. Porque eu sei que o Senhor não veio ainda, porque eu ainda não estou pronto. O Senhor não veio ainda porque nós precisamos estar preparados para sermos como Jesus nos céus. Abençoa-nos, traz-nos esse poder pelo teu Santo Espírito, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, irmão Luiz Emílio, pela mensagem de hoje. Eu acho que hoje, do momento, né, a gente consegue cada vez mais estar com Deus, né? Então, como a gente falou hoje, no Santos Fala Sabatina, que a gente possa cada vez mais, né, irmãos, diante de toda e qualquer tribulação, a gente possa estar cada vez mais unido com Deus, né? Através do seu céu, da sua palavra. Irmãos, que todos nós possamos ter um sábado agradável, né? A gente sabe que vai sair agora da casa de Deus, mas não sua presença, então que todos nós possamos cada vez mais entregar de corpo e alma e coração para esse Deus maravilhoso. Nós estamos agora só para refletir novamente, a gente vai ter agora esse almoço aí na rua, né? Quem quiser ficar, né? Todos são bem-vindos, são convidados. Mas o também o senhor também está convidado, tá? E ele vai estar agora à porta para se despedir de nós. Um feliz sábado para todos e até amanhã às 19 horas. Ao sair deste santo lugar,
Irmão, maravilha, muito bom. Nossa, me sente feliz. Muito obrigado pelo convite, viu? Não sei se obrigado pela força. Bom da senhora, TVE.tv fica por aqui convidando você logo mais à tarde, uma programação maravilhosa. Deus te abençoe.